Fala galera, meu nome é Ricardo Rezende e hoje eu vou mostrar para vocês como criar um pincel para simular costura no Photoshop. Eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Na primeira parte a gente vai criar o pincel. Na segunda parte nós vamos traçar o pincel com base em demarcadores. E por último a gente vai criar um estilo para a camada que tem o desenho da costura. Bom, vamos lá. Primeiro, menu arquivo, novo. Vamos criar um documento de 100 pixels por 100 pixels, com uma resolução de 72 ppi. Aqui vai começar a criação do nosso pincel, beleza? Caso o seu Photoshop ele esteja em outro tipo de unidade, como centímetro, milímetro ou o que for, habilita a régua, né? Vem aqui em visualizar réguas, ou dá um Ctrl R caso ela não esteja visível. Clica com o botão direito em cima da régua, ó, pixels, beleza? Como no meu aqui já está. Outra coisa, menu janela, painel informações ou F8. O meu já está encaixadinho aqui. Por quê? Porque eu quero ver o tamanho do retângulo que eu estou criando. Agora, aqui na nossa barra de ferramentas, vai lá nas formas e seleciona retângulo arredondado. Beleza? Bom, sem contorno, eu quero um raio de 8 pixels. E vamos traçar aí. Presta atenção aqui, ó, no tamanho. Um retângulo de 75 por 16. Beleza? Soltou. Tá aí o nosso retângulo com cantos arredondados. Vou deixar ele bem centralizadinho aqui na nossa forma. Pronto, está bem centralizado. Por que que eu não ocupei a largura do meu documento? Porque deixando essas laterais um pouco livres, eu tenho mais flexibilidade de espaçamento no meu pincel lá na frente, beleza? Vocês vão entender logo logo. Menu editar, definir predefinição de pincel. Esse é o passo para você criar um pincel. Se eu tivesse desenhado a letra R, pronto, eu já tenho um pincel com a letra R. Basicamente é assim que você cria um pincel. Só que esse daqui vai ser uma guia. Guia, costura. Porque lá na frente a gente vai aplicar outras configurações a esse pincel, beleza? Pode fechar o documento. Vamos voltar aqui para a nossa arte de exemplo, que no meu caso é um caderno com uma estrelinha por cima. Eu vou criar uma nova camada e vou chamar ela de costura 1, certo? Bom, agora vamos selecionar a ferramenta pincel aqui na nossa barra de ferramentas. E aí ou você pode teclar F5 ou você vai em janela, escolhe aqui, ó, pincel, vai abrir o painel pincel, beleza? Quando ele abre o painel pincel, geralmente já está aqui do ladinho, ó, no mesmo grupo, predefinições de pincel. Caso não esteja, é a mesma coisa, você vem lá no menu janela, predefinições de pincel, que ele vai abrir, certo? Aqui tem várias amostras de pincel. E aquela última que nós criamos, ela vem aqui para o final da lista, ó, guia costura, beleza? Só selecionar ela, volta para o painel pincel, que é aqui onde vai ter as configurações. Aqui no primeiro de todos, ó, seleciona, aqui são as configurações básicas do pincel, como o tamanho do pincel, a dureza do pincel e o espaçamento, né? Bom, o tamanho. Simples, né? Vamos deixar menor, vamos deixar maior. Beleza? Aí você vai ver o tamanho que mais vai ser proporcional à sua arte, que mais vai se adequar, porque isso vai variar de tamanho de documento para tamanho de documento, né? Tamanho da tela de pintura. Beleza? E vamos deixar aqui, acho que isso aqui por enquanto, deixar uns 40 aqui por enquanto. E espaçamento é o espaço entre um modelinho de pincel e outro, que ele vai replicando isso, né? Então vamos aumentando o espaçamento aqui. Opa, vou deixar 700 aqui. Aí, ó, pronto, ó. Aqui imagina um documentinho que a gente criou. Aí ele replica esse documentinho aqui do lado, ó, né? Então, olha só. Como eu deixei aquelas laterais em branco lá no pincel, eu tenho mais flexibilidade de espaçamento, porque o meu limite aqui é 1000%, né? Então tem que ter isso em mente. Bacana. Agora, o grande truque desse pincel está aqui, ó, dinâmica da forma, que é o segundo da nossa listinha, o primeiro ticável, digamos assim. Em tremulação de ângulo, controlar, escolha direção.
Agora, o Photoshop ele vai fazer o pincel ser rotacionado na direção que o ponteiro do mouse ou da sua caneta digital for. Né, ó. Olha só que bacana. Imagina a quantidade de coisas que você não pode fazer com isso. Legal, né? Então já está começando a ter forma aí o nosso pincel. Basicamente nós já criamos o nosso pincel, mas vamos salvar ele, né? Vem aqui, ó. Nova predefinição de pincel, aqui no menu Flyout, aqui ó, no cantinho do nosso painel pincel. E eu vou chamar ele de costura. Pronto. Vamos lá no painel predefinições de pincel. Olha aqui, ó. Tem o guia costura, que foi a guia que a gente criou fora do documento. E tem a costura, que está aqui, que é o que a gente acabou de configurar a guia e criamos o pincel costura, já todo com a direção certa, com o espaçamento que a gente quer, e aí é só variar o tamanho. Se você quiser variar o espaçamento, é só voltar aqui, né, e mudar. Bacana, né? Então vamos lá. Digamos que aqui agora na minha camada costura, eu quero fazer a costura dessa estrelinha, para parecer que foi uma coisa recortada, colocada ali e costurada, né? Pô, se eu for fazer isso no mouse, é um sacrifício e tanto. A estrelinha ainda é de boa, né? Porque é uma forma reta, né? Mas imagine outras formas. Pô, seria extremamente improdutivo, complicado, trabalhoso, não daria um resultado bacana. Então, o que nós vamos fazer? Vamos traçar demarcadores. E aí, o nosso pincel ele vai ser carregado na base desse demarcador. Então, vamos lá. Escolha aqui na nossa barra de ferramentas a ferramenta caneta, né? Ou a famosa pen. Certifique-se que ela está configurada como demarcador. Né? E aí, comecem a criar os pontos com a nossa camada costura aqui. Né? Ó, eu vou clicar um aqui, aqui. Assim, galera, para quem não está acostumado a trabalhar com demarcador, eu não vou focar demarcador nessa aula, tá? Mais para frente eu faço uma aula específica sobre isso. Aqui, no caso da estrela, como tudo muito reto, se você quiser reproduzir esse exemplo, é só você ir dando os cliques e até chegar ao ponto final, tá? Porque se você fizer curvas, enfim, demarcador ele tem uma série de macetezinhos que aí tem que ter uma aula específica, beleza? E não é o intuito dessa aula. Bom, eu terminei aqui a minha estrela. Tá? Para a galera aí que já está acostumada com o demarcador, muita atenção. Se você fizer coisas com muito pontos muito próximos, na hora que ele carregar o pincel, a costura ela pode dar uma encavalada. Tá? Então, procurem fazer um demarcador limpo, né? Com menos pontos possíveis. Beleza? Porque isso influencia. Ok? Bom, na hora que você termina de fazer o seu demarcador, a visualização que você tem é essa, né? Todos os pontinhos selecionados. Com a sua ferramenta caneta ainda selecionada, dá um clique com o botão direito e coloca traçar demarcador. Aí ele vai falar assim, ó, traçar demarcador, com base em quem? Com base na ferramenta pincel. Tendo em vista que o nosso pincel, né, o nosso brush, tá com a predefinição costura selecionada, já no tamanho de pincel que a gente quer, no espaçamento que nós queremos, tudo certinho, beleza? Então, dá OK. Olha só, dá para ver aqui por trás, né, da linha do demarcador, que é temporária, que foi criada aqui o nosso efeito de costura. Tá? Bom, para fazer esse traçado do demarcador desaparecer é muito simples. Você vai no painel demarcadores, ou janela demarcadores, né? Clica num espaço qualquer aqui, ó, tá? Se clicar em cima, ele vai carregar. Se clicar fora, ele não carrega mais, por enquanto. Beleza. Olha só, né? Como eu tinha falado, ó, deu uma encavaladinha aqui. Então, o que a gente faz? Vamos dar uma arrumada nisso, né? Vamos pegar aqui a ferramenta. Você pode criar uma máscara. Eu vou fazer aqui com a ferramenta a borracha mesmo. Apagar um pouquinho aqui. Claro que isso aqui seria um negócio assim, digamos, bem errado, né? Não, vamos lá. Bacana, tá aqui. Bom, eu criei o meu pincel. Eu tracei o meu pincel com base em um demarcador
E agora o que eu preciso? Eu preciso que ele tenha uma cor, que ele tenha uma sombra, que ele tenha algumas características para deixar ele um pouco mais real, né? Então vamos adicionar um estilo a essa camada, beleza? Na camada costura 1, dá 2 cliques na tarja azul, vai abrir a nossa caixa de estilo de camada. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar uma sobreposição de cor. Eu vou colocar uma cor aqui clarinha, que eu já testei, e vou configurar um modo de mesclagem dessa cor para cor. Ih, desapareceu. Calma lá. É que o Photoshop ele segue uma hierarquia, né, de estilos. Então, a sobreposição está acima da sobreposição de padrão. Como eu vou utilizar a sobreposição de padrão, né, então eu tenho que fazer isso, vocês vão entender. Tica a sobreposição de padrão. Vem aqui, né, clica aqui na mostrinha, ó. Vai ali na engrenagemzinha que é as configurações, escolhe somente texto. Escolha tela carregada extra. Beleza? Para quem tiver dificuldade de encontrar essa opção, caso esteja em inglês, é essa aqui, ó. Tá? Vamos dar um zoom aqui com Ctrl+. E aí você pode configurar a escala desse padrão para ficar do jeito que você quer que fique, mais próximo, né, do seu gosto, ou que fique mais real naquela arte. No meu caso aqui, vou colocar 85, não, vou colocar 75, beleza? Bom, o que mais que eu posso colocar aqui? Ah, bacana, ó. Eu posso colocar chanfre em talhe, nem preciso configurar nada no meu caso, tá? Você vê, ó, vamos desmarcar aqui, ó. Olha só, chapado, chapadão. Se você marcar chanfre em talhe, ele dá uma tridimensionalidade na costura. Tá vendo? Ó? Então é bacana, ó. Sem e com, sem e com. Melhor com, né? E por último, vamos adicionar aqui uma sombra. Vamos desabilitar aqui utilizar luz global, né, para ela não depender de mais nada de efeitos secundários. E vamos deixar ela um pouquinho maior e a expansão um pouquinho maior também para ela aparecer mais. Aqui, ó. Beleza? Qual que é a diferença de tamanho para expansão? E outras, essas configurações aqui vão depender do tamanho do seu documento, tá? Tamanho é o tamanho da sombra em si. Expansão, ó, aqui, ó, esse daqui é o tamanho da minha sombra, tá vendo? Só que a sombra ela vai de um estado, digamos, sólido a uma zona totalmente transparente, né? E aí ela tem esse caminho, né, do sólido ao transparente. Expansão é o encurtamento desse caminho de sólido a transparente. Então, se eu começar a aumentar a expansão, olha só o que vai acontecer. Ó, não tem mais área de transparência. 79 pixels, isso aqui, ó, é o tamanho da minha sombra. Ó. Essa é a minha sombra. Essa daqui é a área que vai da solidez à transparência. Beleza? Então vamos deixar um pouquinho assim. Beleza, ó. Sem e com. Confere um pouco mais de realidade, né? Melhor assim. Beleza, pronto. Está aqui o nosso estilo criado. Eu vou criar uma segunda camada para fazer mais uma costura. Vou chamar essa camada de costura 2. E vou passar esse estilo daqui da camada costura 1 para a camada costura 2, para não ter que refazer tudo, né? Segura a tecla Alt, clica e segura o clique em cima do FX, arrasta para a camada que vai receber o estilo e solta. Pronto. Agora, por mais que ela não tenha nada desenhado nela, ela está com um estilo. Quer ver? Ó, camada 2 selecionada. Opa, tô com a ferramenta borracha aí, não vira, né? Camada 2 selecionada. Olha só. Escrevi meu nome, olha aí que bacana. Com auxílio da tecla Shift, ó, segura a tecla Shift, traça uma reta aqui, ó. Pronto. Aí que bacana. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Segura a tecla Shift.
Aí você consegue traçar uma reta sem problemas. E agora, novamente aqui. Opa. Segura a tecla Shift, vai para baixo, sem problemas. Agora eu só vou dar um acabamento aqui com a ferramenta borracha. Legal, tá aí. Olha só que legal. Eu usei apenas um estilo para camada, consegui ter um resultado bacana, fiz um traçado da costura perfeito com base em demarcadores, né? Então ficou um serviço bem legal. Imagine as possibilidades. Dá para você fazer muita coisa legal com isso. E aí você vai testando outras proporções de costura, né? Eu fiz lá 75 por 16, você pode fazer ela mais alta, mais baixa, do gosto que você tiver, com mais espaçamento, menos espaçamento. Aí é uma questão de teste mesmo, beleza? Uma última coisa, vamos clicar aqui no nosso estilo aqui de novo, ó, no FX. Para você não precisar ficar fazendo e refazendo o efeito que você aplica na camada que tem a costura, clica aqui, ó, novo estilo, né? Terminou de configurar o efeito, clica em novo estilo, coloca aí, ó, costura, dá um OK, pronto. Agora ela vai vir aqui, ó, janela, estilos, pronto, tá aqui, ó, costura, né? Vamos remover esse estilo daqui. Ó, lembra que estava assim? A gente teve que configurar tudo. Agora no seu Photoshop sempre vai ter aqui, ó. Pronto, clicou, tá feito de novo, beleza? Bom, dúvidas é só comentar aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se curtiu, se foi útil para você de alguma forma, se vai ser útil para alguém, curte o vídeo, dá uma curtida aí, se inscreve no canal, que sempre que eu puder eu vou colocar tutoriais aí que facilitam a vida de todo mundo, que traz coisas do básico ao avançado sobre Photoshop. E essas curtidas, vocês se inscreverem no canal é um baita de um gás para quem está começando esse tipo de projeto e está compartilhando conhecimento por aí, beleza? Valeu, galera!